A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. A Igreja Presbiteriana de Lages está atuando aqui em Lages há mais de 120 anos. Olha só, gente. É um tempo grande, levando a palavra de Deus, ajudando ao próximo, mostrando que há esperança. E essa esperança está em Jesus Cristo. Quero convidar você para nos visitar e nos acompanhar presencialmente. Nossa sede fica ali na Rua Fausto de Souza, número 353. Vocês estão vendo uma foto da igreja no nosso cenário. É um prédio histórico, muito bonito, para a honra e para a glória de Deus. As principais atividades acontecem aos domingos. Domingo, 9 horas da manhã, um culto, 10 horas da manhã, escola dominical, e outro culto ao Senhor às 19 horas. Na escola dominical, as pessoas que estão ali se dividem em classes e nós começamos a pensar e a estudar a palavra de Deus, respondendo às perguntas, às dúvidas que as pessoas têm. É um momento de extrema interação. Eu quero convidar você para orar junto comigo, antes de nós estudarmos a palavra de Deus, pois essa é uma das características principais da Igreja Presbiteriana, não só daqui de Lages, como do Brasil inteiro. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos Te agradecer por este momento onde nós podemos buscar a Ti, nos colocar diante de Ti e suplicar-Te, Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe, Pai. Abençoa os meus irmãos, meus amigos que estão assistindo esse programa, fale ao coração deles, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Esses dias eu ouvi uma história que me chamou a atenção. Eu vi uma história de 2 generais do exército norte-americano que foram muito importantes durante a Segunda Guerra Mundial. Um famoso por ter um gênio difícil. O general Patton, comandante da brigada mecanizada, dos tanques que ajudaram a invadir a Europa e ajudaram a conquistar a vitória sobre os alemães. O outro, que começou como auxiliar dele, general Bradley. Ele é menos famoso, mas ele foi tão homenageado pelo exército norte-americano que criaram um tipo de tanque de guerra e usaram o nome desse general, Bradley. O Patton, mais velho, de família abastada, família aristocrata, quando recebeu o Bradley como seu auxiliar, cuidou dele, deu várias oportunidades para ele crescer e poder ser o que foi. Bradley cresceu tanto que foi superior. Ele foi chefe do general Patton. Patton tinha um gênio difícil. Ele gostava de fazer coisas e tomar decisões segundo o seu próprio querer, segundo a sua própria vontade. E isso custou muitas coisas para ele. Ele poderia ter sido o maior general do exército americano durante a Segunda Guerra Mundial, mas ele arrumou várias brigas por causa do seu gênio difícil. E um dos últimos acontecimentos do Patton, do general Patton, foi arrumar uma briga tão grande que ele foi destituído do comando dele, ele ficou sem comando, ele foi para uma função burocrática. Imagine um homem já com seus quase 70 anos, ainda no auge, no seu vigor, ficar numa situação dessa.
E Bradley, com medo da sua carreira, do que poderia acontecer com ele, não falou nada para defender o amigo. Não falou nem para o amigo que ele estava em maus lençóis, que ele precisava arrumar a sua vida. Quis Deus que logo depois, alguns meses depois, Patton sofresse um acidente de veículo, ainda na Europa. Ficou 2 meses acamado e veio a falecer. Diz a história que Bradley ficou se sentindo culpado por muito tempo. E que por mais de 20 anos ou mais não foi ao visitar o túmulo de Patton. Ele foi visitar o túmulo de Patton depois de 40 anos, quando ele também estava doente, se sentindo culpado. Eu entendo que essa história, um fato real histórico, ilustra bem uma falácia que a gente ouve todos os dias no nosso dia a dia. A gente ouve uma falácia dizendo assim: na vida dos outros eu não me meto. O que é uma falácia? É alguma coisa que parece ser verdade, mas é errado. Claro que a gente não vai se meter na vida de alguém desconhecido. Claro que a gente não vai se meter na vida de alguém que não nos respeita. Claro que a gente não vai se meter na vida de alguém que é tão cabeça dura que parece que quando a gente vai falar com ele, ao invés de ele agradecer, ele vai brigar com a gente e a gente vai sair mais ferido ainda. Mas se nós amamos realmente a pessoa, nós precisamos falar. E é sobre isso que Tiago, nós estamos encerrando a exposição da carta de Tiago, fala no capítulo 5, versículos 19 e 20. E eu queria trabalhar com você esses 2 versículos. Que diz assim a palavra de Deus: Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. A gente começa a ver aqui que Tiago não fala assim para aqueles irmãos, para aquelas pessoas que eram crentes, para aquelas pessoas que eram cristãos, para aquelas pessoas que eram membros da igreja e que amavam ao Senhor Deus. Ele não fala assim: não se meta na vida dos outros. Ele fala assim: meus irmãos. E eu sempre gosto de pensar sobre os pronomes de tratamento e os vocativos que a Bíblia usa para falar conosco. Alguns são difíceis. Jesus Cristo, quando falou com os fariseus, chamou ele de raça de víboras. Aliás, João Batista também fala isso. Raça de víboras, quem vos convenceu a fugir do juízo de Deus? Porque eram pessoas que mandavam os outros fazerem alguma coisa, mas eles mesmos não cumpriam. E Jesus Cristo falou isso para os fariseus e para outras pessoas. Para os fariseus ele falou: vós sois sepulcros caiados. Paulo, o que quer dizer isso? Quer dizer que é aquele túmulo que foi preparado para receber alguém, receber uma tinta, receber um cuidado especial. No nosso tempo colocaram mármore, colocaram porcelanato, deixaram ele bonito. Aparentemente parece que está tudo bem, que está limpo, que está maravilhoso, mas por dentro está tudo podre. Algumas vezes as pessoas são chamadas dessa forma, mas a maioria das vezes a exortação que Deus faz conosco, usando esses homens que foram inspirados por eles, por Deus, homens como eu e você, homens simples, às vezes homens letrados, homens com muito entendimento, às vezes homens que não têm instrução formal alguma, como Amós fala no Antigo Testamento: eu sou boiadeiro e colhedor de figos
selvagens. Eram esses homens que Deus usava. Eram esses homens que Deus usava para falar com o seu povo. E são esses homens que Deus usa para falar conosco hoje. Tiago, irmão de Jesus, vai falar: meus irmãos. Quando a gente usa essa palavra meus irmãos, algumas coisas me fazem chamar a atenção. A primeira é que um irmão significa que nós somos iguais. Viemos da mesma mãe, do mesmo pai, ou nos respeitamos como se fôssemos da mesma família. Ah, pastor, mas isso é complicado. Eu sei que é. Eu sei que tem muita gente que fala assim: ah, eu tenho um meio-irmão, aquele meio-irmão é chato, só pronta. Ah, aquela minha meia-irmã só me traz problema. Mas não é isso que Deus está falando aqui. Ele usa Tiago para dizer assim: nós somos todos irmãos iguais. Segunda coisa que me chama a atenção aqui é que a palavra irmão denota que nós somos da mesma família. Temos a mesma origem. E ele está lembrando aqui para as pessoas que estavam lendo essa carta, porque na realidade essa carta era um pergaminho. Se lembre das suas aulas de história. Pergaminho eram rolos de pano, de papiros que eles escreviam as cartas. E essas cartas circulavam de igreja em igreja. Lembrando, as igrejas se reuniam em lugares públicos, em casas. Não havia prédio como tem hoje em dia. Não havia lugar para guardar tudo isso. Alguns guardavam em casa, alguns guardavam em lugares públicos. E essa carta que circulava lembrava a todos: olha, todos nós somos lavados e regenerados por Jesus Cristo. Ser irmão significa isso. É o que João fala no seu Evangelho, no capítulo 1, versículo 12. Mas a todos a quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, essa palavra irmão lembra: olha, nós somos todos iguais, não há ninguém melhor, e todos nós somos filhos de Deus, por causa que cremos em Jesus Cristo. Mas agora ele vai lembrar mais ainda. Meus irmãos significa que nós somos uma família. E uma família deve cuidar um do outro. Então essa nossa individualidade, que às vezes a gente fala assim: eu não me meto na vida do outro. E essa individualidade, na realidade, tem matado a família. Eu chego para o meu filho, que tem 3 anos, e falo para ele já desde agora, para que ele entenda isso, que ele tem que cuidar da irmãzinha dele. A irmãzinha dele tem 7 meses. Pastor, mas é muita responsabilidade, o senhor deixa eles sozinhos? Claro que não, não sou besta, não sou bobo, não sou tchó. Eu estou com eles. Mas eu quero mostrar para ele que ele tem responsabilidade em relação à sua irmãzinha. A mesma coisa nós aqui. Nós somos... Quem crê em Jesus Cristo, quem é da igreja, quem crê em Deus como seu único e verdadeiro Senhor, tem uma responsabilidade de cuidar um do outro. Não dá para eu chegar e falar assim: eu não me meto na vida dos outros. Mentira! Outro dia, conversando com um pai, ele chegou para mim e falou assim: enquanto os meus filhos estiverem vivos, eu vou tomar conta deles, porque são meus filhos. A mesma coisa nós. Não dá para a gente deixar uma pessoa que nós amamos, que é da nossa família, que tem a mesma fé, que é igual a nós, sem orientação. E é isso que Tiago, inspirado por Deus, fala agora. E diz para mim e para você: se algum entre vós se desviar da verdade, olha aqui o que ele fala. Por incrível que pareça, gente,
há pessoas que abandonam a fé. Por que abandonar a fé? Primeira coisa que acontece quando que a gente chama de abandonar a fé, é quando a pessoa já não crê tanto assim que Jesus é o Salvador da vida dela. Isso acontece por quê? Isso acontece por causa dos problemas que as pessoas enfrentam. As pessoas olham, veem suas dificuldades pessoais, veem os problemas que acontecem na vida de todo mundo e falam assim, mas será que eu sou amado por Deus mesmo? Essa é a primeira dúvida. E isso não é uma dúvida qualquer. Muitas pessoas relatadas na Bíblia tiveram essa dúvida. Mas a gente precisa lembrar que Jesus Cristo é o nosso pastor. É isso que ele fala em João 10, citando o Salmo 23. Ele está sempre conosco. E ele disse em Mateus 28, dizendo, estarei convosco até a consumação dos séculos. Em outra tradução diz, até que eu volte. Ele ainda não voltou, mas ele está aqui conosco espiritualmente. Ele está cuidando de nós espiritualmente. Mas as pessoas começam a duvidar sobre isso. Segunda coisa que acontece, a pessoa começa a mostrar sinais visíveis disso. Como assim sinais visíveis disso? Ela volta a fazer o que ela fazia antes. Eu tenho em São Paulo, eu sou de São Paulo, conheço uma pessoa, um crente lá de São Paulo, que a conversão dele foi fantástica. O que Deus fez na vida daquele rapaz foi algo fantástico. Ele era uma pessoa que tinha perdido quase tudo na vida dele por causa do álcool. Mas quando ele entendeu que Jesus Cristo fazia sentido na vida dele, ele deixou tudo de lado, deixou o álcool de lado e foi viver a sua fé. E viveu a sua fé e foi um exemplo de fé. Um dia, chegou a notícia de que aquele irmão estava voltando a beber. Todos nós perguntamos e falamos por que ele voltou a beber. Daí nós ficamos sabendo que a filha dele estava doente e que ele se sentiu desamparado por Deus, se sentiu deixado para trás, se sentiu como se Jesus Cristo não fosse mais o pastor dele. O segundo sintoma é voltar a fazer o que fazia antes. Não tem jeito. É isso que acontece. Pessoa que era mentirosa volta a mentir. A pessoa que era preguiçosa volta a ser preguiçosa. E assim por diante. O terceiro sintoma é deixar de andar na fé. Como assim, pastor? É o sinal mais visível, a pessoa não querer ir para a igreja. Se alguém telefona para ela ou manda um WhatsApp para ela, a pessoa não responde ou diz só boa tarde, bom dia. É desse jeito. São pessoas que deixaram a verdade. A verdade é que é Jesus Cristo e os efeitos da salvação que Ele nos dá na nossa vida. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer. É triste? É triste. Mas pode acontecer. Há pessoas na Bíblia que por algum tempo abandonaram a fé. Sansão foi um deles. Sansão ficou deslumbrado pelas mulheres moabitas, filisteias. Ele amava uma mulher bonita. Isso foi armadilha para ele e ele se desviou. A tal ponto dele perder a sua visão, perder a sua força, mas Deus cuidou dele. Deus o trouxe de volta para a fé. Davi, pelo menos 2 pecados ele cometeu e viu que se desviou de Deus. Mas há chance para isso. E nós precisamos entender
que nós não podemos deixar as pessoas no erro, um irmão na fé no erro, até um familiar nosso que às vezes é difícil de conversar. Talvez a gente ore bastante antes e peça para Deus quebrar o coração dele, e daí, a hora que a gente vê que ele está mais manso, olha só que palavra bonita que eu estou usando, está mais manso, daí a gente vai lá e conversa com ele. Mas nós temos que fazer isso. É o que o versículo 20 fala. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. É o que a Bíblia fala em Provérbios capítulo 10, 12. O perdão cobre multidão de pecados. Quais lições eu quero tirar desse texto para nós? Que não dá para a gente repetir a falácia, o ditado popular, eu não me meto na vida dos outros. De quem a gente ama, de quem a gente quer bem, de quem é irmão nosso na fé, de quem é da nossa família, seja da família da fé ou da família de sangue, nós precisamos nos meter. Não dá para ficar parado. Não dá para ficar vendo o outro se destruindo. Não dá para fazer como Bradley, General Bradley, fez com o General Patton. O resultado foi terrível para os dois. Segundo, há esperança para quem está errado. Então é por isso que você pode ir lá, conversar com ele com amor, corrigi-lo e fazer a sua parte. Terceira, você vai ser bênção na vida dessa pessoa. Seja bênção na vida dessa pessoa. Pare de se esconder e de ficar ali dizendo que ele é superior. Não. Nós somos pessoas que precisamos ser corrigidas. Se você for ser o corrigido, ouça com atenção, reflita, tenha humildade. E lembre-se, a pessoa está sendo um instrumento de Deus na sua vida. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te implorar e te suplicar que o Senhor nos ensine a corrigir os outros. O Senhor nos dê coragem para isso. Mesmo que nós possamos ser mal entendidos, possamos ser chamados de intrometidos, mas que o Senhor nos ensine a fazer isso, Pai. Abençoa as pessoas que estão ouvindo esse programa, cuida delas, Pai. Cuida da nossa cidade, cuida da nossa região, cuida do nosso estado, cuida do nosso país, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. Venha nos visitar na Igreja Presbiteriana de Lages. Fique com a programação da Nova Era TV. A palavra gratidão tem como um dos seus significados reconhecimento. Há um salmo que fala que aquele que oferece a sua gratidão ao Senhor como sacrifício, honra ao Senhor. É isso que eu quero oferecer ao meu Deus nessa noite, a minha gratidão. Estou tão grata a Deus, tão grata ao Senhor, tão grata ao Senhor. E eu queria expressar isso a Deus, né? Minha gratidão. E eu cantei essa canção, é uma canção muito simples, fácil de aprender, e expressa a minha gratidão a Deus. Tu és tudo para mim, Senhor. Minha maior alegria, meu maior amor, meu tesouro, minha paz. Por isso eu sou grata a Ti, porque um dia me alcançaste com o Teu amor e atraíste a Ti. Está sempre comigo, Senhor. Em gratidão eu canto a Ti com coração, venho adorar. Minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador.
eu canto a ti nessa noite, Pai, com coração. Venho adorar, minha alma está bem junto a ti. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Vamos cantar juntos isso? Em gratidão eu canto a ti com coração, com coração. Venho adorar, minha alma está bem junto a ti. És meu Senhor, és meu Senhor, meu Salvador.